Evangelho de Lucas, capítulo 15, quem achou, diga amém. Amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo. Repitam comigo: publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo. Olha o verso 2. Mas, isso aqui é uma conjunção coordenada adversativa. Porém, mas os fariseus e os escribas o criticavam. Repitam comigo: mas os fariseus e escribas os criticavam. Amém. Dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola: qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? Verso 5. E quando a encontra, coloca sobre os seus ombros, cheio de alegria. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes dizem: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Verso 7. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Palavra que o Senhor ministrou em meu coração e na minha vida. Palavra que o Senhor confirmou, Pai, na vida do Teu servo. Que seja, ó Pai, transmitida à Tua igreja, conforme está escrita na Tua palavra. Porque o Senhor não tem compromisso com a palavra e nem com o pensamento do pregador. O Senhor tem compromisso com a Tua palavra. Então que somente a Tua palavra, puramente a Tua palavra, encontre um lugar no coração do Teu povo, que veio aqui nesta noite para Te adorar, para Te bendizer, para orar, cantar louvores a Ti e também ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Pai, porque precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa a sua Bíblia aberta para você acompanhar e conferir como os bereanos, se de fato assim está escrito. Irmãos, essa parábola, a parábola da ovelha perdida, há uma ênfase muito grande na ovelha perdida. Há uma ênfase muito grande na ovelha que foi esquecida. Há uma ênfase muito grande na ovelha que se perdeu do rebanho. Muitos usam essa parábola e muitos que até sofrem o isolamento por próprias decisões, se sentem essa ovelha perdida. Muitos decepcionados, desigrejados, sentem-se ou se sentem como ovelha perdida, a ponto de qual o pastor de ovelhas, e neste caso o pastor de igreja, que nunca recebeu essa crítica, nunca chegou aos seus ouvidos? Me responda qual? Ou talvez essa crítica nunca chegou, talvez no teu coração. Estou aqui, estou sem estar presente, o pastor não quer saber, não procurou saber, não quis saber, e está cuidando das 99 e esqueceu da ovelha que está perdida. Vamos, à luz do texto, examinar de fato o que é a ovelha perdida. Qual realmente foi o intuito da parábola de Jesus? Nós estudamos aqui no curso de teologia bíblica. É bom se matricular, é bom estudar a palavra de Deus. E nós estudamos aqui também, na quinta-feira, uma equipe apresentou maravilhosamente sobre interpretação de parábolas. Por que Jesus contava parábolas? Parábolas ou parábola é um conto para ilustrar uma verdade.
Entendam isso, que a parábola não é real. Não é que Jesus está mentindo, mas é um conto para que se chegue no objetivo real. Lembram de Davi perante Natã? Ou Natã perante o rei Davi? Após o pecado do rei, como é que ele vai chegar na presença do rei e dizer: ei, olha, você adulterou, Deus vai castigar você? Imagina um profeta falar assim na presença do rei. Então, como é que Natã chega? Olha, rei, tinha um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, um rebanho, e Davi está ouvindo o profeta Natã. E então ele diz: e tinha um pobre homem que só tinha uma cordeirinha, uma ovelhinha que ele cuidava tão bem. E aquele homem rico, podendo ter a ovelha no rebanho que quisesse, ele foi lá e tomou essa ovelha desse pobre homem e a possuiu, matou. E Davi, cheio de ira, de fúria no seu coração, põe a mão na sua espada e diz: quem é este homem? Traze-me aqui, porque este merece morrer. E então Natã diz: esse homem é tu, ó rei. E aí ele diz: pequei contra o Senhor. E ali ele escreve os Salmos 51. Não retira de mim, Senhor, o teu espírito. Não me lances fora da tua presença. Torna-me dar a alegria da tua salvação. Purifica-me, Senhor. A parábola tem um início e tem um propósito que fez Jesus contar, principalmente a da ovelha perdida. O texto começa, e aí eu te chamo para acompanhar comigo o verso 1 do capítulo 15. O que motivou Jesus a contar esta parábola? Qual a motivação? Por que Jesus decidiu contar esta parábola? Está no verso 1. Todos os publicanos e pecadores aproximaram-se dele para ouvi-lo, para ouvir o que ele tinha a dizer. Aproximaram, porque os publicanos eram considerados traidores. Quem eram os publicanos? Eu preciso explicar para vocês, antes de entrar na parábola propriamente dita, o público-alvo de Jesus nesta parábola. Quem eram os publicanos? Os publicanos, assim como Mateus foi também representado aqui no curso de teologia, era o próprio israelita, era o próprio povo de Israel que se sujeitava aos romanos para cobrar imposto do seu próprio povo. Então, ele era considerado uma escória, eram valores absurdos cobrados pelos seus próprios compatriotas, pelos seus próprios conterrâneos. Então eles tinham uma fúria como pode, ele da tribo de Benjamim, ou da tribo de Levi, ou da tribo de Zebulon, das tribos de Israel, e se submete ao Império Romano para oprimir a gente. E o que o publicano fazia quando ia cobrar impostos? Chegou na casa, aquele homem não tinha como pagar o imposto, lembra da lei, dai a César o que é de César? Ele levava a vaquinha de leite que tinha no quintal, ele levava a cabritinha que aquele homem, aquela família tinha, levava qualquer coisa para que aquele imposto fosse pago. Então os publicanos, eles eram vistos, além de ladrão, vocês lembram de Zaqueu? O que Jesus está fazendo na casa de um ladrão? Ele era considerado um traidor, um tipo de opressor do seu próprio povo. Esses eram os publicanos. E pecadores, imaginem aí, que a Bíblia não vai descrever o tipo de pecado, mas os pecadores eram aqueles que não guardavam a lei, aqueles que não guardavam o sábado, aqueles que não tinham compromisso com a lei de Moisés, aqueles que viviam nas festas da vida, nas embriaguez, nas prostituições, aqueles que viviam em todo tipo de pecado. Então esse era o público que se aproximou de Jesus para ouvi-lo. E do outro lado, mas, olha o verso 2, mas os fariseus e escribas o criticaram. Percebem, irmãos? Eu já começo essa parábola, onde o próprio Senhor começou,
para explicar algumas coisas. E há uma lição muito forte aqui, que na vida precisamos aprender com o próprio Jesus, que muitos se aproximam de você para te ouvir, para te entender, para pegar o que você tem de melhor, e muitos vão se aproximar para te examinar, para te analisar, para te julgar e para te criticar. Naturalmente, isso acontece com as melhores pessoas, e Jesus percebe isso. Jesus percebe. Então vamos lá agora. Pastor, o senhor falou quem eram os publicanos e quem eram os fariseus, os pecadores. E quem eram os fariseus? Olha, os fariseus eram a nata da religião. Os fariseus eram a nata gospel. Os fariseus, para ser um fariseu, ele tinha que decorar no mínimo 570 versículos da Bíblia. Um fariseu, para ser fariseu, ele foi instruído na escola rabínica, ele cresceu com instruções e foi instruído na escola rabínica, ele cresceu aprendendo da lei de Moisés, como disse Deuteronômio. O fariseu, ele tinha, se tivesse geladeira, ele tinha um versículo ali no umbral da porta, porque foi ordem de Deus dada a Moisés. Ensina o teu filho no caminho, andando, sentado, onde você estiver, inculca, coloca a lei na cabeça do menino. Então ele cresceu um intelectual da lei de Moisés. E para ser fariseu, tinha que passar por um concílio examinatório para ver se você realmente poderia fazer parte dos fariseus. Homens conhecedores da lei, conheciam a lei e os profetas por dentro e por fora. Esses que se aproximam para criticar Jesus. Escribas. Quem eram os escribas? Porque falamos tanto escribas, fariseus. Quem eram os escribas? Os escribas eram os que transcreviam a lei de Deus. Esses homens, além de ter o conhecimento, só eles eram autorizados a transcrever a própria lei de Deus de um livro, de um rolo para outro. Então eles tinham intimidade profunda com a escrita da própria lei de Deus. Eles eram autorizados, somente eles, a transcrever a lei de Deus. E Jesus está nessa massa, Jesus está no meio desse público-alvo. E Jesus observa, como no início do Sermão da Montanha, que eu disse para vocês, a exposição dos domingos manhãs, que a multidão que se aproxima de Jesus é diversificada. Ali tem fariseus, ali tem escribas, ali tem saduceus, ali tem essênios, ali tem os anciãos, e ali tem os publicanos, e ali tem os pecadores. E mediante isso, por isso que eu fiz questão de fazer vocês repetirem e dar ênfase comigo, que todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo. A história da sociedade, os marginalizados. O Evangelho de Lucas é chamado o Evangelho dos marginalizados, justamente porque Lucas dá muita ênfase sempre aos que estavam à margem da sociedade, que para Jesus sempre teve mais valor do que doutores, mestres que estavam próximo dele, a fim de criticá-lo, a fim de esperar uma brecha, a fim de esperar uma lacuna no Senhor. Pastor, mas a parábola não é da ovelha perdida? Essa pregação não é para crente, não. Essa pregação é para o pecador que entrou aqui nesta noite, que veio, né? Eu já disse isso de vez em quando, e eu quebrei esse protocolo aqui. Quebrei com muita convicção, irmãos, porque chega da ideia de que domingo noite é um sermão para o visitante. Será por isso que no domingo noite é o dia que a gente escolhe a melhor roupa, né? A melhor para estar na casa do Senhor? Não, porque manhã e quarta é para mim, mas domingo noite é para o que vai visitar. Sendo que essa parábola nunca foi para o pecador, nem para o publicano. Essa parábola era para os escribas e fariseus, mesmo sendo a parábola com o título A Ovelha Perdida. E aí o verso 2 diz: mas os fariseus e escribas
que deveriam, que examinavam, que conheciam as profecias de Isaías, que conheciam as profecias de Daniel, que liam os salmos, que tinham a lei de Moisés, que tinham o decálogo, que tinham os 10 mandamentos, que tinham as ordens de Deus. Jesus, no momento, diz para eles assim: olha, vocês querem me matar porque a minha palavra não está em vós. Porque se a minha palavra encontrasse um lugar em vós, jamais vocês pensariam essas coisas. Vocês querem, erram porque não examinam as Escrituras. Porque se examinassem, observariam que ela testifica de mim desde o início. Contudo, vocês querem me matar? Jesus vai dizer em outra ocasião: vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus nos leva a criticar em vez de estar perto de Jesus para ouvi-lo. Nos coloca no lugar de fariseus e escribas em vez no lugar de publicanos e pecadores que alcançam ou são merecedores de uma certa forma, pelo seu estado miserável, pela forma com que se coloca, se tornam dignos da graça de Deus em sua vida. Diferente do conhecedor da lei, diferente do escriba, diferente do fariseu. Não é à toa que nos apelos de domingos noites, nas igrejas afora, apelo para arrependimento dos pecados, o crente não vem. O crente vem na frente. Me corrija se eu estiver errado. O crente, ele vem na frente porque foi ministrada a cura. Amém? Amém, igreja? O crente vem na frente se for uma mensagem para a família e de repente o seu filho está perdido ou está se perdendo, e aquela mãe, aquele pai aflito, vem. Um apelo missionário, o crente vem. Um apelo a uma situação financeira, o crente vem. Mas apelo ao arrependimento dos pecados, eu quero a prova e um real de chiclete. Eu ia falar Big, mas eu estou com medo de você não saber ter Big. Conhece? Aí você pega, João, vende esse Big e dá para missões. Eu quero é prova. Sabe por quê, irmãos? Porque esse sentimento de sermos julgados ao estar na frente pelo arrependimento dos pecados nos impede muitas vezes de alcançar a bênção de Deus em nossas vidas. E isso que é uma ovelha perdida. Pastor, o que é a ovelha perdida? A ovelha perdida é aquela que se arrepende dos seus pecados. E a que é encontrada pelo seu sumo pastor. Afinal de contas, falando de ovelha perdida, eu não sei vocês, eu não sei se porque eu vim do Nordeste e temos muito conhecimento de pastoreio pelo lado de lá, pelos lados do Nordeste, muitas cidades do interior. Em frente à minha casa morava uma senhora chamada Dona Montinha, e ela criava muitas ovelhas na minha rua, e tinha um amigo, o Ben, era o filho dela, chamado Ben. Ele cuidava das ovelhas, e a gente o apelidava bem cabelo de ovelha, só porque ele cuidava das ovelhas. Era uma maneira de... Antigamente não existia bullying, era zoação. E eu me lembro que a ovelha, quando se perdia, ela berrava. A ovelha perdida berra. Ovelha perdida berra. Ovelha que não berra é porque está doente. Ovelha perdida, ela se perdeu no aprisco, se perdeu no pastor, ela berra. Veja no YouTube, no Google, pesquise sobre pastoreio, sobre ovelhas, pesquisa sobre tudo. E você vai ver, pesquisa assim, atitudes de uma ovelha perdida. Ela vai berrar, porque num deserto árido da Palestina, um pastor só conseguiria encontrar essa ovelha através do berro. E ele ia acompanhando pelo berro desta ovelha, até encontrá-la, até chegar perto onde ela estava. E aí ela podia estar no precipício ou não, ele ia salvá-la. Precisamos entender qual a nossa posição nessa parábola. Precisamos entender
que no momento que nos achamos mais coitadinhos, irmãos, no momento em que você se sente mais só, abandonado, esquecido pelo pastor, pela igreja, pelos irmãos, será que nesse momento que esses sentimentos se apoderam de nós, realmente estamos sendo publicanos e pecadores, ou estamos sendo escribas e fariseus? Porque foi isso que motivou Jesus a contar a parábola. Eu não posso entrar na parábola sem dizer o que motivou Jesus a contá-la. E aí, olha o verso 3. Então, Jesus contou uma parábola. Quando Jesus percebe que vem um grupo para ouvi-lo e um grupo para criticá-lo, ele observa e diz assim: saquei, entendi, vou contar uma parábola que vocês vão se colocar no lugar de vocês. Então, está assim mesmo, ó. E então contou-lhes esta parábola. Então foi o que motivou a contar essa parábola. Nunca se esqueçam, o que motivou Jesus a contar a parábola da ovelha perdida. O que motivou Jesus a contar a parábola da ovelha perdida foram as críticas dos escribas e fariseus. Qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo até encontrá-la? Primeiro, aqui algo a ser destacado. Jesus pergunta: qual de vós? Isso é uma pergunta retórica. Qual de vocês? Lembra que um momento, quando Jesus cura num sábado, e ele diz: não, mas é sábado. E Jesus disse: qual de vós, quem de vocês, que se uma ovelha cair num buraco no sábado, vai esperar para o domingo para tirar ela lá de dentro? Se um animal de vocês caírem, aí ele diz: não pode esperar para domingo não, que ela pode morrer. Aí Jesus disse: por que esse filho de Abraão tem que esperar o outro dia para ser curado? O fariseu e o escriba critica nos outros aquilo que precisa ser mudado nele. Por isso que Jesus diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, depois tira o cisco do olho do teu irmão. Porque a doença, a apatia ou a patologia farisaica é essa: você começa a ver nos outros o que precisa mudar em você. Aquela parábola da janela é bem antiga, né? Mas de vez em quando vale a pena repetir ela, porque às vezes a pessoa esqueceu, então de vez em quando vale a pena repeti-la. O homem chegava todo dia em casa do trabalho, e da janela do apartamento dele, de fundo ele olhava, e a esposa dizia: marido, aquela vizinha eu vejo que ela não lava roupa direito, ela põe roupas brancas no varal, mas estão sempre amareladas, as roupas delas estão sempre encardidas no varal. E todo dia à tarde que o marido chegava do trabalho, e todos os dias que ela ia no trabalho, todos os dias que ela ia, ela então lembrava: aquela janela, marido, aquela janela, aquela vizinha não lava a roupa direito, não lava muito bem a roupa. Um dia o marido chegou mais cedo, pegou um pano, um tipo de toalha, borrifou álcool naquela janela da casa dele, deixou brilhando, limpinha. E aí o marido, a esposa chega, olha e diz assim: é, marido, acho que dessa vez a vizinha acertou no sabão, está limpinha a roupa dela. Mas era a janela do seu apartamento que estava suja, e ela via por lentes sujas aquilo que na verdade estava limpo, mas a poeira estava nos seus olhos. Isso que motivou, irmão, Jesus a contar essa parábola. Então Jesus prossegue, então Jesus contou-lhe uma parábola: qual de vós, mais uma vez eu vou lembrar desse termo que Jesus usa, qual de vós, trouxeram a mulher para ser apedrejada, ela estava em adultério. Jesus diz: quem de vós não tiver pecado, começa, atira a primeira pedra. Ninguém atira a primeira pedra. Porque Jesus diz: qual de vós? Então temos que entender essa expressão de Jesus ao dizer: qual de vós
tendo 100 ovelhas, uma se perde, não deixa as 99 segura e vai atrás da que se perdeu? Uma pergunta retórica. Jesus já está dizendo, claro que vocês iriam. O pior deles iriam. É isso que Jesus está querendo dizer nessa parábola. É isso que Jesus está querendo dizer, não. É isso que Jesus disse. Está escrito. Então ele diz, qual dentre vós? Qual de vocês? Então, não vai, deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Acredito que todos eles estão assim, ó, claro, não, mas imagino eles arrazoando, enquanto Jesus está dizendo, não, claro, essa ovelha se perdeu, as 99 estão seguras, então, claro que nós iremos atrás da perdida. E Jesus disse, quando a encontra, coloca sobre os ombros cheios de alegria. Por que sobre os ombros cheios de alegria? Porque ela já estava perdida e foi encontrada. Já não estava mais contada no aprisco e foi encontrada. E chegando em casa, olha o verso 6 comigo. E chegando em casa, não reúne os amigos e vizinhos e diz-lhes, alegrai-vos comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Está assim no verso 6 da tua Bíblia? E aí Jesus aplica a parábola. Agora ele explica o que é uma ovelha perdida. Ele diz assim no verso 7, eu digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Jesus está contando que na verdade o perdido é quem pensa que não precisa de arrependimento. Na verdade o perdido é o que pensa que está salvo. Na verdade o perdido é aquele que não precisa se arrepender. Não, quem disse que eu preciso? Não, eu preciso da chave da minha vitória, eu preciso de uma cura, eu preciso de qualquer coisa, menos arrependimento. Só que Jesus diz que há mais alegria por um pecador que se arrepende do que 99 que não precisa de arrependimento. Essa parábola, na verdade, se assemelha com aquilo que Jesus diz: eu vim para os doentes, não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos. Se você não precisa de restauração, se você não precisa de arrependimento, se você não precisa mudar nada na tua vida, você está no lugar inadequado, você está no lugar errado. Qualquer outro lugar menos na igreja. Porque você ir para o médico, marcar a consulta, dar entrada no hospital e chega lá, de frente do médico, o que é que você tem? Aí você diz nada. Aí infeliz, tu está tomando a vaga de outro, tem um lá na emergência, lá na maca esperando, e você está aqui, não tem nada. Marcou a consulta, chegou para o doutor, quais sintomas? Nenhum, estou legal, está tudo bem comigo. Você está no lugar errado. O médico vai te expulsar da clínica dele, vai ou não vai? A não ser que você queira gastar dinheiro, marca o melhor médico particular. Diz, não, doutor, eu não quero nada, eu vim aqui só para bater um papo contigo. Eu vim aqui só para... Ele vai gostar, vai receber só o dinheiro da consulta. Ou você vai na emergência, chega lá desesperado, o parente socorrendo, levando. Vai, corre só. Chegou lá no médico. Não, eles que não quiseram me trazer. Eu nem queria vir. Eu estou bem. Eu não preciso. Não preciso de remédio. É aquele que vem para a igreja por vir. Essa parábola é para esses que estão perdidos, tá? Não é o que faltou culto, não é o que está 15 dias, um mês sem vir, não é o que está de quarentena porque quer, opcional. É aquele que vem por vir. Esse que é a ovelha, esse que é os 99 que vem por vir.
por ir. Eu não preciso de nada que é pregado, eu não preciso de nada para a minha vida, eu não preciso de arrependimento, eu não preciso mudar. Eu estou bem com Deus. Eu só frequento a igreja mesmo como um ponto de encontro de amigos, bater um papo depois do culto, ver o irmão que nunca mais eu vi. Aí você está do lado do que se aproximou para ouvir ou do que se aproximou para criticar? Precisamos observar isso. Eu estou me referindo às críticas à própria pessoa do Senhor Jesus, que nem Ele agradou todo mundo, nem Ele conseguiu atender todo mundo. Eu me lembro aquela mulher Sírio-Fenícia gritando: mestre, mestre, Senhor! E os discípulos: olha, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós, manda ela embora. Jesus para, e a mulher diz: Senhor, minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus diz: estou indo lá agora. Foi isso que Jesus disse. Jesus diz assim: olha, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, porque o Filho do Homem veio para a casa de Israel. Então ela diz: mas os cachorrinhos podem comer da migalha que cai da mesa dos seus senhores, e esses infelizes com pão inteiro nem abocanham esse pão. Eu só quero a migalha, o farelo do pão. Jesus olha para os discípulos e diz: para os discípulos, homens de pouca fé, de Israel eu nunca vi tanta fé. Vai, filha, em paz, vai para casa, vai, e quando chega lá, tua filha vai estar curada. Os discípulos com Jesus, que estavam no monte com Jesus, que estavam na casa de Jairo com Jesus, Jesus demora um pouco no monte. Quando Jesus volta, pelo menos 9, que Pedro, Tiago e João se safaram, que estavam com Jesus lá no monte da transfiguração. Está um pai aflito, um pai desesperado, e 9, sai, está repreendido, em nome de Deus, vai demônio, sai, e nada. E está o rapaz lá, estribuchando, demoniado. O pai vem aflito e diz: mestre, tem alguma coisa errada, me ajuda aí. Então os discípulos 9, todos, nenhum conseguiu expulsar. Uma hora meu filho se joga no fogo, outra hora se joga na água, outra hora ele se joga no fogo, me ajuda. Jesus olha para os discípulos: ô geração incrédula, hein? Até quando eu estarei no meio de vós? Vai lá e repreende e expulsa, e diz a eles: é porque tem certas castas de demônios que não saem com cargos de igreja. Tem certas castas de demônio que não saem com o teu tempo de crente. Tem certas castas de demônios que não saem com o teu evangeliquez rebuscado. Oh, querido, amado Deus, não sai. Só sai com jejum e oração. Tem problemas na minha e na sua vida que precisam ser resolvidos na oração, no poder de Deus. E só podem ser resolvidos desta maneira. Isso é a parábola das 99. Jesus não quis dar ênfase à perdida. Jesus quis dar ênfase à 99 que ficou achando que não precisava de arrependimento. É assim que ele encerra a parábola. Olha aí, ele não encerra dizendo: portanto, a festa no céu quando o pecador se arrepende. Pulemos. Não, ele disse: portanto, a festa no céu quando o pecador se arrepende. Do que? Por 99 que pensam que não precisa de arrependimento. Não é para aqueles que pensam que o sermão nunca é para ele, é sempre para os outros. Ah, se fulano estivesse aqui para ouvir essa. Está falando contigo, você está pensando que é para o outro. Está procurando o irmão que não veio. Você que está precisando de arrependimento. Você. Então Jesus disse: não, homem de pouca fé, nem Israel eu nunca vi tanta fé. Um centurião, todos conhecem a história, diz-me: Senhor, o meu servo, eu gosto muito dele, tenho muita estima por ele, ele está morrendo.
Jesus olha para aquele homem e Jesus se dispõe a ir na casa dele. Vamos lá, vou na sua casa. E aquele homem diz assim: mestre, peraí, eu sou homem de autoridade, centurião, chefes de 100, por isso que o nome chefe de 100, por isso que o nome é centurião. Eu sou homem de autoridade, e eu digo ao meu servo, vem, ele vem. Eu digo, faz isso, e ele faz. Então, só basta uma palavra tua, e o meu servo ficará curado. Jesus olha para os discípulos, mais uma vez, os seus seguidores, e olha, está vendo aí? Quem não é de Israel ensinando para Israel? Está vendo aí? Que nem Israel eu nunca vi tanta fé, nem Israel inteiro eu nunca vi tanta fé como nesse homem. E aí Jesus disse, vai, seja feito conforme tu creres. E aquele homem olha bem no relógio, o momento que Jesus liberou a palavra, e vai embora. Quando ele está chegando em sua propriedade, o seu servo já veio encontrar, olha, fulano está bem, levantou, está curado. E aquele homem pergunta assim, mas que horas que ele ficou curado? Foram 8h25 da noite. Aí ele olha o relógio e pensa, bem no horário em que Jesus liberou a palavra. Precisamos de arrependimento, irmãos. Essa é a ênfase da parábola da ovelha perdida. Ovelha orgulhosa não é ovelha perdida. Ovelha metida não é ovelha perdida. Ovelha perdida é aquela que se arrepende. Isso é ovelha perdida. A ovelha já chama perdida porque ela se perdeu. Ela não fugiu, ela não se escondeu, ela não se isolou. E às vezes nós pastores, mas eu acho que isso acontece comigo, quando é outro pastor acontece isso não. Sempre é o último a saber e o culpado por não ter conhecimento dos fatos. A ovelha perdida conta para todo mundo que está doente, menos para o pastor. E no final diz, pastor nem veio me visitar. Tu também tem o zap do pastor. Tu também tem um número, se não tiver, dá um boletim. Com a tecnologia de hoje, me dizer que ovelha perdida, hoje até você consegue mandar até um zap assim, estou morrendo, dá tempo. Ai, não, me socorre, dá tempo. Dizer, ovelha perdida, às vezes acontece isso. Tirei esse peso da minha consciência, irmão. Nunca mais carreguei esse sentimento de culpa. Ai, pastor, todo mundo sabia, o senhor não soube não? Eu não. Mas fulano contou para ciclano, perguntou que não estava bem, que passou mal, ou que estava doente. Foi, só esqueceu de contar para mim. Depois não cobra dizendo, o pastor não quis nem saber. Claro, como o pastor vai querer saber o que não foi contado? A gente tem Bíblia, não bola de cristal. Uma vez, uma ovelha se machucou, foi para o hospital, costurou, sarou, e eu só fiquei depois sabendo que tirou os pontos. Pastor, o senhor não sabia, eu não soube não me contar. Todo mundo sabia, foi menos eu. Então, irmãos, precisamos entender de fato, como igreja, quem é a ovelha perdida. A ovelha perdida é o pecador que se arrepende. Essa é a ovelha perdida. O pecador que se arrepende. Para esse haverá festa no céu. Às vezes você pensa que está precisando de atenção. Às vezes você pensa que está precisando de carinho. Às vezes você pensa que está precisando ser notado. Às vezes você pensa que foi esquecido. Mas na verdade o que você está mais precisando é de arrependimento, para que haja festa no céu. Porque cá para nós, irmãos, na doutrina da salvação,
Será que realmente Deus bota o nome no livro da vida? Se perdeu, ele diz para o anjo: apaga. Veio na frente e levantou a mão, ele diz: anota de novo. Ou é ou não é, irmão? Calma aí. A terceira vez voltou, anota de novo. A gente ora, eu não oro assim. Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Eu não mando não, vai que ele não volta mais. O pastor faz o apelo, vem o irmão emocionado na frente e o pastor ora: Senhor, nesta hora, escreve, ó Pai, o nome dele no livro da vida. Que os anjos não digam amém. Porque se ele nunca mais voltar, Deus vai dizer: tem um débito aqui na tua conta. Mandou anotar o nome, cadê ele? Quem somos nós, né, irmãos? Para mandar Jesus anotar o nome de ninguém no livro da vida. Mas o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus, que estão passando nesse exato momento, que nem faz ideia de um dia pertencer à igreja evangélica, de pertencer a Cristo, e o Senhor já sabe o dia e a hora que aquela alma, aquela vida vai se render. Como um dia eu e você, que estávamos fora da presença de Deus em algum lugar, ou num melhor lugar para estar, e nem fazíamos ideia que um dia estaríamos aqui. E olha que você está sentado dizendo amém, dizendo glória a Deus. Projeto de Deus, vida que se arrepende, vida de arrependimento. Que você possa aprender com a parábola, como está escrito. Um aluno do seminário falou para mim, foi até o que me motivou a meditar sobre esse texto. Um aluno do seminário falou assim para mim: pastor, eu li um livro, estou lendo um livro muito bom da parábola das 100 ovelhas. Eu me conta. É que o autor diz que na verdade não eram 99, não eram 100 ovelhas. Porque naquela época o pastor não tinha condições de ter 100 ovelhas. O pastor era sempre, e na verdade, irmãos, na própria Bíblia, na própria Palestina, a maioria dos pastores nunca era o dono do rebanho. Essa é outra característica do pastor. Ele era contratado pelo senhor da fazenda, pelo proprietário, para cuidar daquelas ovelhas. E assim, deixa eu contar outra coisa para vocês, de pastor de ovelha literalmente. Para ele chegar e voltar para o patrão e dizer assim: a ovelha sumiu, ele tinha que voltar pelo menos com a ponta da orelha ou com um pedacinho da pata para provar que foi um leão, um urso, algum bicho que comeu. Porque ele não podia voltar e dizer: sumiu. Sumiu como? Sumiu. Dá teu jeito, vai encontrar. Por isso que a Bíblia diz que o pastor dará conta, como que dará conta diante de Deus de todo o rebanho. Perdeu? Como assim? Não, Senhor, perdeu, porque só tem a pontinha da orelha aqui, ó. É assim. Tem gente que só vai ser um cotoquinho do pezinho, um pezinho assim aqui, só sobrou o pé. Tá aqui. Então, o urso comeu. Aqui. Agora, perdeu como assim? Aquele homem voltar para dizer para o seu senhor, aquele empregado de pastor, aquele pastor de ovelha, dizendo: sumiu, você saiu com 100, cadê a outra? Então ele ia procurar, meu Deus, tem que achar essa ovelha perdida, nem que seja a ponta da orelha dela, nem que seja a patinha dela, mas eu tenho que voltar com ela para ele acreditar. Lembram da própria lição da EBD mostrou hoje? O que os irmãos de Jacó fazem para Jacó acreditar que realmente José foi devorado? Rasgou, né? Isso aqui, um pedacinho da túnica. Jacó fica com aquele pedacinho a vida toda chorando, pensando que José morreu. Porque era a única forma de convencer o Senhor de que aquela ovelha foi perdida. Lembram quando Davi diz: meu Senhor, quando ninguém via, quando ninguém notava, ninguém estava lá, e um leão pegava uma ovelha, eu pegava ele pela barba e tirava a ovelha da boca dele. Da mesma coisa fazia com o urso. Pegava a ovelha, eu ia lá, matava o urso e tirava a ovelha da boca dele. Quem é esse incircunciso para afrontar
o Deus vivo. Então, quando aquele aluno diz, não, na verdade o autor diz que eram 10, que cada pastor só podia ter 10. Eu falei, independente se foram 10 ou 100, sempre uma se perdeu. E a ênfase é nas que ficaram. Tinham 3 ovelhas, uma se perdeu, guardou 2 e foi atrás da que se perdeu. O resultado não é o mesmo? O resultado é o mesmo. 100, 99, 40, 10, não muda o sentido e o propósito de Jesus em contar essa parábola. Jesus conta para provocar os seus criticadores. Jesus conta essa parábola a fim de incitar os seus provocadores, dizendo, estão criticando eles? Ele está me criticando por estar com eles? Pelo menos eles vão para o céu. Foi isso que Jesus quis dizer. Está me criticando? Está criticando eles? E vocês, que estão aí paradinhos, doutores, conhecedores, e não vão para lugar nenhum. Por isso que Jesus conta, ai de vós, escribas e fariseus, que ficam na porta do reino dos céus, não entram e não deixam os outros entrar. Não entram, não vão entrar e ficam empacando, atrasando o lado de quem quer entrar. E Jesus volta, e Jesus encerra, dizendo, digo-vos, que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Não seja justo aos seus próprios olhos. Não seja justo aos seus próprios olhos. Não seja digno aos seus próprios olhos. Não seja merecedor aos seus próprios olhos. Não reivindique nada de Deus. Nós não temos o direito de reivindicar, de determinar nada de Deus, a não ser clamar pelo seu perdão. Perdão, Senhor. Por isso que eu falei no início, o apelo, já estou no nome de apelo, né? Porque apela. Aí está falando, vem você que precisa entregar sua vida a Jesus. Aí não vem. Agora você que está com dor na coluna. Agora você que está com causa. Até uma hora ele acerta. Ele diz, não, peraí. Uma hora eu vou acertar. Você que sofre de insônia. Você que sofre de ansiedade. Aí não vem ninguém. Agora, se coloquem de pé, irmãos. Vamos finalizar mesmo. Por favor. Agora o pastor falar assim, venha você aqui à frente, que precisa de arrependimento. Não, Senhor, eu vim precisando de uma cura. Eu não fui hoje para me arrepender. Eu fui hoje para buscar o meu milagre. Eu fui hoje para buscar a conversão do meu filho. Eu fui hoje cheio de fé para buscar a resposta do Senhor a respeito daquela situação que eu vou ter que resolver amanhã. Eu não vim preparado para o culto para me arrepender, não. E Jesus está dizendo, mas a festa no céu é quando há arrependimento. A festa no céu é quando o pecador se arrepende. Eu convido você a orar neste momento, a fechar os seus olhos e se colocar no lugar da ovelha que se arrepende, da ovelha que precisa de arrependimento. E faça a sua oração, irmãos. Enquanto o ministério estiver louvando, adorando, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a fazer a sua oração aí onde você está, de confissão diante de Deus, de arrependimento diante de Deus, no que você precisa de perdão da parte de Deus na sua vida. Faça essa oração. Aí você escolhe se você vai ser a perdida ou se você vai ser e fazer parte dos 99 justos que não precisam de arrependimento.
Mas isso é com você e Deus. É na tua intimidade com Deus. Aí onde você está. Vir à frente ou não vai mudar o estado do teu coração. Vir na frente ou não vai te salvar ou não. Vir na frente ou não vai te perdoar ou não. Mas aonde você está, você pode alcançar o perdão do Senhor nesta noite. E aí, verdadeiramente haverá festa no céu. Feche os seus olhos e faça a sua oração com Deus. servos e servas tuas na tua casa nesta noite, Senhor. Teus filhos e filhas. Ó Deus, quantos de nós viemos aqui nesta noite sem nem passar na nossa mente que precisaríamos se arrepender hoje, no culto de hoje. Às vezes vemos, ó Pai, com tantas propostas para o Senhor. Há
certamente o Senhor vai fazer. E o que o Senhor está esperando de nós é arrependimento. O que o Senhor quer do teu povo é arrependimento para alcançar as benesses de Deus. Ó Pai, mesmo, ó Pai, que viemos aqui nesta noite com outro propósito, a Tua palavra nos ensinou que aqueles publicanos e fariseus foram para perto de Jesus para ouvir Jesus, a fim de se arrepender. Os escribas e fariseus foram a fim de criticar. Ó Pai, que não saiamos dos nossos lares para criticar, mas para, Senhor, vir para a Tua casa, buscar arrependimento para as nossas vidas, buscar o perdão do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. E depois a cura chega, e depois a vitória chega, e depois o milagre acontece, ó Pai, porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Ó Deus, porque o Senhor não despreza aquele que se prostra aos teus pés, mesmo não sendo de Israel, mesmo não fazendo parte do plano salvífico de Israel. Aquela mulher alcançou a cura para sua filha, porque desejou ao menos a migalha, ó Pai, do que os outros tinham inteiro e não aproveitaram. Ó Deus, que em nome de Jesus, a Tua igreja, o Teu povo, cada irmão e irmã que entrou aqui nesta noite, volte para casa arrependido. De quê? Eu não sei, Senhor, mas que voltem arrependidos, até mesmo de ter vindo buscar a bênção e o milagre, sem o arrependimento do Senhor em suas vidas, sem o perdão do Senhor. Ó Pai, e eu tenho certeza que aqueles que se arrependeram nesta noite, diante de Ti, saiba que está havendo neste momento festa no céu, festa no céu pelo pecador que se arrepende. Ó Pai, se houver alguém aqui nesta noite que ainda não teve encontro contigo, ó Pai, por levantar a mão e vir aqui à frente não irá lhe salvar, mas o arrependimento genuíno em seu coração, onde ele estiver agora, ó Pai, o encontrará, e ele ou ela será salvo em nome de Jesus. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo Filho, o poder e as doces eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e a noiva de Jesus arrependida, a ovelha arrependida diz: Amém. Amém.